a esquerda realmente não aprende, né, pessoal? Ela acha que vai tornar o mundo melhor taxando bilionários, né? Então elas não sabem que bilionários podem pegar o dinheiro deles e simplesmente irem para outro país que seja mais interessante que o Brasil, por exemplo, né? Então esse é o discurso do Lula, ou pelo menos só no discurso, né? Porque os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como em governos do PT, né? Isso desde 15, 20 anos atrás, né? Não é de hoje não, tá? Mas, segundo Lula, ele diz que os bilionários brasileiros pagarão mais impostos em questão de dias. Então vamos entender aqui o que Lula está tramando contra bilionários, né? Se é que ele não é um desses bilionários brasileiros também, né? Multimilionário, com certeza. Bilionário, talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Bom, o presidente Lula disse durante o evento na Bahia, nessa quinta-feira passada, que ricaços de setores como fintechs se recusaram a pagar mais impostos. O comentário ocorreu após a derrubada da MP, que levaria a taxação. Pessoal, não foi por causa dos bilionários que essa MP foi derrubada. Não foi. Foi porque o Congresso já não está mais topando, já desembarcou do governo Lula e viu que aumentar impostos não tirará o Brasil do buraco que o Brasil está, né? Justamente pelo excesso de gastança do governo, né? Do governo Lula. Então, esse que é o problema, né? O problema não é aumentar impostos indefinidamente, mas é que esse rombo nunca vai ser sanado pelo governo, né? O governo deveria cortar na carne, diminuir o número de ministérios, diminuir viagens, diminuir regalias, fazer uma reforma estrutural administrativa, né? Criar tetos que funcionem. Hoje tem desembargador que ganha 600, 700 mil reais por mês. É exatamente isso, e é você que está pagando tudo isso. Bom, o presidente Lula declarou na quinta-feira passada que é uma questão de dias até que os bilionários brasileiros paguem o imposto que merecem. A fala ocorreu após a derrota da medida provisória que elevaria a taxação sobre fintechs e investimento de alto valor. O petista destacou que os setores que seriam afetados se recusaram a pagar taxas mais altas, de 18% ou de 12%. Os trabalhadores pagam até 27,5%. Pessoal, se você é trabalhador, se você está nessa faixa de 27,5%, eu diria, né, que você poderia estar pagando 10% de imposto ou menos, tá? Se o governo, né, fosse uma máquina enxuta, né? Se fosse um governo, né, pró-mercado, um governo de direita, né, um governo liberal. Bom, ontem, no caso aqui da matéria, né, dia 8, na quinta-feira, foi triste porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente ia fazer dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco. Pessoal, taxar empresas nunca é a solução, né? Empresas é o que gera riqueza para um país, não é o Estado. O Estado não gera riqueza nenhuma, né? O Estado só tira a riqueza, né? E distribui de forma equivocada e errada essa riqueza que ele toma das empresas, né? Então, não é a solução. E vocês não podem ficar quietos, discursou Lula durante a inauguração da fábrica da BID em Camaçari. Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Tá, e se ambos pagassem 10% e o governo fosse uma máquina enxuta, sem tantos deputados, senadores, com juízes ganhando o teto ou um pouquinho mais que o teto, no máximo 10%, não salário de 500, 600, 700 mil reais. Pois é, como seria o Brasil? Seria realmente muito diferente, né? Se não tivesse tanta corrupção. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato. Ainda põe nas costas do povo trabalhador. Esse Lula é uma comédia. Mais cedo, em entrevista à rádio Piatã FM da Bahia, o presidente Lula lamentou a derrota na Câmara, mas disse que convocará ministros para discutir uma resposta apenas na semana que vem, após voltar de uma série de viagens, incluindo a Itália. Tá aí,
né, seu dinheiro sendo gasto com bobagem. O que o Lula está indo fazer na Itália? Pois é isso que a gente vê, né? A presidente da Itália nem vai com a cara do Lula, né? Odeia, faz cara de algeriza quando vê o Lula, e ele está indo lá para a Itália fazer o quê, né? Só pode ser turismo em Roma, né? Bom, próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê a Polícia Federal cumprindo novos mandados em operação contra desvios do INSS, e a Globo, a desesperada, aqui tendo que noticiar, né, justamente a Polícia Federal cumprindo mandados de prisão, né, justamente para o pessoal ligado à cooperativa do irmão do Lula, né? Vamos ouvir aqui. Conhecido como Frei Chico. Ele é o irmão mais velho do presidente Lula. Desconto, que é aquela que investiga as fraudes, aqueles descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. E ao todo estão sendo cumpridos no país 66 mandados de busca e apreensão. 66. Esses mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A maior parte desses mandados acontece aqui no estado de São Paulo, 45 deles, mas também em outros 7 estados. São eles: Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e também no Distrito Federal. E como eu disse, o foco da Polícia Federal hoje está em 3 associações suspeitas de fazerem esse desvio. Uma delas é o Sindinap, o Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos. A segunda é a Amar Brasil Clube de Benefícios e a terceira é a Masterprev. E o foco também está em endereços de pessoas responsáveis por esses sindicatos e entidades. O Sindinap, por exemplo, teve mandados de busca e apreensão cumpridos na sede que fica aqui em São Paulo. Lá foram apreendidos 2 computadores, R$ 43.500 em dinheiro, além de documentos. E também há mandados de busca e apreensão para a casa do presidente desse sindicato, que é o Milton Batista de Souza Filho, mais conhecido como Milton Cavalo. Ele que, inclusive, hoje deve ser ouvido na CPMI do INSS em Brasília. O Sindinap tem como diretor vice-presidente o sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Ele é o irmão mais velho do presidente Lula. Também hoje buscas na estrutura que seria responsável pela lavagem de todo esse dinheiro, incluindo aí uma loja de carros. Segundo a PF, essa etapa de hoje é para concluir algumas arestas que ficaram descobertas depois dos dados que foram obtidos lá na primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril deste ano. Então, o objetivo da operação de hoje é aprofundar as investigações sobre essas entidades que já tinham sido mencionadas anteriormente e ajudar a esclarecer a prática de crime. Tá aí, pessoal. Então, entidade ligada a irmão de Lula, né, sofrendo busca e apreensão. Vamos ver se vão conseguir chegar no mandante disso tudo, né? Vamos ver. Quem você acha que é? Me conta nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação desse canal. E se gostou do conteúdo, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.